Você está no Ancião da Cidade, um espaço de perspectivas e diálogos sobre a ansiedade. Olá, eu sou o Cris e seja bem-vindo ao Ancião da Cidade, esse espaço de muito cuidado, de muito amor e respeito a esse tema que tanto tem tocado a nossa sociedade cada vez mais. E é um tema que eu trago nesse espaço para que a gente possa efetivamente olhar sobre as nossas perspectivas e, sem dúvida, poder apoiar quem nos escuta, apoiar quem acessa essa sabedoria que aqui muito é compartilhada, que é a sabedoria de vida, a sabedoria de como cada um dos nossos convidados que passam por aqui lidam e olham sobre essa dinâmica da ansiedade. E hoje eu estou muito feliz que eu recebo aqui o Carlos Eduardo, o Edu. O Edu eu tive a oportunidade de conhecer dentro da minha jornada, né? Quando eu me conectei com, para mim, o espaço mais amoroso de São Paulo, que é o Goa. Muito mais do que um espaço amoroso, um espaço onde me acolhe, um espaço onde eu me reservo para o meu próprio autocuidado. Seja nas práticas de yoga em espaços mais quentes, né, com a hot yoga, e o Edu vai poder falar um pouco mais. Seja num espaço com práticas mais conectadas com a lua, né, que também é nesse lugar do som, nesse lugar da alma, nesse lugar do corpo. Sim. E o Goa, efetivamente, tem uma grande missão, e o Edu, quando ele toma a decisão de assumir essa missão com a cidade de São Paulo, de assumir essa missão com o mundo de uma forma geral, ele cria esse lugar que recebe as pessoas, em alguns momentos, cada um com a sua história, cada um com a sua trajetória, mas um espaço que faz com que, nesse acolhimento, a gente possa cuidar da gente cada vez mais. Edu, seja bem-vindo, e o espaço é seu, e conta pra gente, quem é o Edu? Cris, é maravilhoso, te amo muito, te agradeço aí de antemão o convite, né, a abertura. O tema é importante, ele é oportuno, né, eu acho que nunca se falou tanto assim de ansiedade. Viver a ansiedade se vive há bastante tempo, né? Aqui antes do início da gravação a gente estava falando um pouco então da pré-história, né, de onde surge toda a história da raça humana. Então o homem pré-histórico ele precisava também estar esperto com as coisas, né? A ansiedade é uma energia que te impulsiona para frente, né? Só que quando ela passa da medida, então você só vive no futuro. E quando você represa sua mente, você sustenta a energia lá na frente, você está deixando de viver o que é belo na vida, né? Com certeza. Então, o Edu é fruto de pais pernambucanos que imigraram, né, para São Paulo a fim de uma vida melhor. Meu pai foi alcoólatra, minha mãe funcionária pública, professora. Então eu morei na periferia, em Parelheiros. Tem muita gente que acha que é palavrão, mas não é. É o último distrito, né, do município de São Paulo, a extrema zona sul de São Paulo. Eu sou nascido na década de 80 e esse é o início da minha história, né? Então a situação como um todo, ela criava um ambiente de ansiedade, né? Então, era toda uma situação que direcionava para isso, né? Então, a escassez, a preocupação, o medo, a raiva da situação, né? Todas aquelas dúvidas culminavam para esse lugar. Mas, assim, tem um detalhe que é muito importante, que é as emoções. Quem que fala sobre emoções? Quem que na década de 80, 90 falava sobre emoções? Não, você tinha que engolir o choro. Não ardeu não, só para que passa e bora, vamos lá de novo. Isso. E tudo isso foi armazenando. Até que o Edu, com 32 anos, estava num buraco depressivo. E nesse buraco depressivo eu já estava pensando besteira, né? E ali eu precisava de um diálogo sincero comigo. E aí que a história começa. O que é ansiedade, né? De onde vem a ansiedade? O que é essa história de ansiedade? Então a mente ela pode flutuar em 3 níveis. Claro. O passado, o presente e o futuro. Quando em excesso, o passado se chama depressão. Está represado em algo que aconteceu lá atrás e está preso nesse momento. Existe uma porção de energia que está represada lá, né? O excesso do presente vira estresse. E o do futuro é ansiedade. Então, como se resume isso? Uma porção de energia foi despertada
E o seu sistema não tem consciência de como utilizá-la. É isso. A consciência se perdeu ali. Então, assim, toda a história culminava nisso, né? Em ansiedade, até que eu chego no fundo do poço e falo, e agora? E agora tem que sair do fundo do poço. Então fui eu comigo mesmo, numa conversa num espelho do banheiro. Falei, nego do céu, sai daí, senão vai fazer besteira. E assim foi. O primeiro livro que eu li foi Inteligência Emocional de Daniel Goleman. Perfeito. Uma grande obra, né? Um divisor de águas. Uau. Ah, caraca, todo mundo tem essas tal de emoções. Então tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo ferrado, tá vivo. Compartilhando do espaço, do tempo, mas querendo descobrir o que fazer. O que eu faço com a minha vida? O que você vai ser quando crescer? Nem crescer direito eu cresci, nem cabelo eu tenho mais, eu vou saber o que eu vou fazer quando eu crescer. Isso gera tanta ansiedade, né? E tanta coisa para ser, para ter e fazer. Gente... Você sabe que você está falando, você me levou num ponto que é justamente como a gente é guiado dentro do nosso processo de vida, né? A gente está numa sociedade onde o capital é o que gira e coordena a dinâmica da vida, né? E o capital, da mesma forma que ele coordena a dinâmica da vida, ele tem o poder de segregar, né? Aonde quem tem muito, quem não tem nada, não tem nada. E a gente acaba criando esses processos de desigualdade. Ainda mais no mundo digital, onde a gente começa a olhar a perspectiva e a gente vai... Se a gente não tem uma boa base de emoções e a gente não está com isso muito bem realizado dentro da gente, a gente quer desejar o que o outro tem ou o que o outro conta que tem, que muitas vezes nem tem, né? Exato. E acaba trazendo isso para esse lugar. E te ouvindo, né? Eu fui para esse ponto, né? O quanto que... Muitas vezes, e aí não vou nem falar disso só de São Paulo, eu vou falar isso da sociedade de uma forma geral. Sim. Mas São Paulo é essa referência, que é onde você está, é onde a gente acaba transitando muito mais. E é uma cidade que ela é sustentada na dinamicidade do capital, né? É verdade. Ela é o centro econômico e financeiro do país, né? Você quer fazer alguma coisa, vem para São Paulo que vai dar certo, você pode ter certeza disso. E muitas famílias... guiadas por esse grande sonho de chegar em São Paulo, que é o caso da sua família, né? Acabam setando o sonho de vida num recomeço, num novo olhar. Mas não necessariamente é como a gente quer que seja, né, Edu? Nunca é, graças a Deus não é, porque a vida é feita para um processo de autoaperfeiçoamento, é uma evolução pessoal. Então não vem mastigado. Se você não abrir o livro e estudar, não vai evoluir. Não é exatamente assim. Olha que exemplo bom que você deu. Você trouxe essa dinâmica do capital e da necessidade dele. E essa é uma verdade. Mas será que eu preciso de tanto dinheiro quanto eu penso, né? Porque quando o Robin Williams fez uma besteira para a vida dele, aquilo me colocou em dúvida. Eu falei, cara, tem sucesso, tem grana, aparentemente está bem. E, de repente, o Jim Carrey fala também que está com depressão e outras pessoas, assim, que me fizeram sorrir tanto. Claro. E eu falo, será que nessa posse do ter tanto tá essa segurança? É uma dúvida mesmo, porque eu me sinto tão livre hoje na simplicidade de andar calçando Havaianas, de dar o meu pedalzinho na simplicidade até a minha casa é simples. Sabe esse tipo de alegria? Pois é. Quando eu faço o processo de transição, que eu saio desse buraco do fundo do poço, para realmente eu me reerguer, nesse momento eu precisava me reinventar. Então, eu dava muito foco para o físico, eu praticava musculação desde muito cedo, eu comecei a lutar jiu-jitsu cedo, eu tomei muito anabolizante, eu era uma encrenca danada. Não tenho nem tamanho para isso, mas eu era uma baita encrenca. E aí eu fiz o processo ao contrário. Eu fui realmente me observar, não mais com a intenção de agradar ou de me impor, né, através de uma energia mais exagerada ou qualquer coisa do tipo. E quando eu olho para mim, eu falei, poxa vida, eu tenho tanto medo. Eu tenho ansiedade, eu sinto vergonha, eu sou inseguro. Então, onde eu cresci, a maior parte das pessoas eram negras. E eu era loiro, e meu apelido era Xuxa. Cabeludo, loirinho, cabelo escorridinho. E por ser diferente, eu sentia vergonha. Uau. Eu sentia insegurança, eu sentia medo. Assim como os outros. Claro. Então, ninguém está seguro disso. Então, quando a gente fala dessas posses, puxa vida, dentro desses lugares aí existe tanto sofrimento. Olha só,
Quando a gente foi... o Estúdio Go, ele vem da sociedade minha com o Lê. E a gente se conheceu caminhando na espiritualidade, na Ayahuasca. Foi também dentro desse meu processo de recuperação. E aí, quando a gente comentou com o padrinho, né, do Santo Daime, falamos, padrinho, a gente vai abrir, né, um estúdio de yoga e lá a gente também vai levar a energia do Santo Daime e o pilar vai ser esse mesmo, vai ser a espiritualidade, né, com as suas frentes ali. E ele perguntou onde era e a gente respondeu que era na Lapa. Ele falou assim, que bom. O céu de lá é cinza demais. As casas são muito luxuosas, mas estão muito vazias. Então, não é lindo isso? Claro. É uma percepção, cara. Lógico, porque lógico. tem poder aquisitivo, mas não existe essa segurança interior. É isso. E essa é a grande necessidade. Quando você fala com esse amor todo sobre o Go, olha só. Você conhece muito bem, você sabe que a casa é humilde. Ali foi tudo feito pelas nossas próprias mãos. Inclusive, eu estou nesse exato momento ainda lidando lá com muita obra, né? As coisas quebram, Claro. Sou eu que faço as obras ainda. Mas o que acontece no Go é o acolhimento. Eu não sei o quanto você tem no banco, na carteira, de onde você vem. É isso. Eu só consigo perceber se você está bem ou se você está mal. E aí, seja bem ou mal, eu vou te dar um abraço, porque eu quero realmente trocar esse carinho, esse afeto. Eu tenho essa necessidade. Lembra? Meu pai foi alcoólatra, Claro. então eu via toda aquela situação. Meu pai não bebe mais, já tem uns 30 anos, pelo menos, que o pai não bebe mais. E quando ele parou de beber, ele montou um bar. E aí você tenta me explicar isso daí a qualquer momento. Ele servia bebida para os outros, ele dormia dentro do bar e ele não punha mais uma gota de álcool na boca. Então, se isso não é espiritualidade, eu não sei o que é. É isso. Se não fui eu, não foi você, eu vou agradecer a Deus, então, porque Com certeza. foi diferente daquilo tudo, sabe? É. Então, eu aprendi que o acolhimento é uma necessidade. A partir do momento que você se sente acolhido, você começa a perceber a segurança. É isso. E quando você se sente seguro e acolhido, aí você abre o coração. Aí a magia abre o acontece, é isso aí, né? Você entende? É Com simples, certeza, é cara. simples. Com certeza. É simples. E às vezes a gente só precisa disso, né? A gente só precisa ser acolhido, a gente só precisa ser ouvido. A gente vê aí cada vez mais a sociedade criando distanciamentos a partir de todas essas interfaces que estão, né? A gente está no smartphone o tempo todo, a gente está estabelecendo conexões num mundo digital e esquecendo aqui desse mundo físico, esquecendo daquilo que faz. E às vezes a gente não está sabendo lidar com tudo isso. E quando você tem um espaço onde você consegue acolher as pessoas, naturalmente esse lugar ele fica muito mais quentinho e muito mais gostoso. É verdade. Mas eu fico pensando aqui dentro da sua história, Edu, e aí veio aqui também te ouvindo o porquê do yoga, né? Porquê do yoga? Porque poderia ter sido tantas coisas, né? Você falou, né? Você vem do mundo da musculação, do jiu-jitsu, de outras práticas, né? O porquê da escolha do yoga, né? Tá. E por que também de entender nesse lugar de prover para as pessoas esse cuidado e esse espaço de autocuidado, né? Isso tem algum sentido ou já tinha, sei lá, o que vem nesse mundo aí? Sim. Porque você não é dessa área, né? Não, eu não fazia a menor ideia. Imagina, lutador de jiu-jitsu, eu não fazia ideia do que era yoga, eu imaginava que era... Não imaginava nada, eu não queria saber daquilo, eu só queria dar porrada e levantar peso e tomar anabolizante e seguir nessa caminhada. Mas quando eu me olho no espelho e falo, ou você sai daí desse fundo do poço ou vai dar merda, nesse momento eu realmente precisava olhar para mim. Então, o olhar para mim, eu comecei a dizer sim para as coisas. Tem uma história que é muito bonitinha dentro da Cabala, que ela fala que a vida é como se fosse uma árvore, os seus galhos e ramos e tudo mais. E aquilo vai crescendo. Conforme você desenvolve, aquilo vai crescendo. E toda vez que aparece uma oportunidade e você fala não, um galho é cortado e cai. Então, está desenvolvendo e tem essa oportunidade. Você vai? Não vou. Pum, o galho cai. E está crescendo mais uma coisa e o galho cai. Daí que vem o inverso daquele filme Sim, Senhor. Que aí ele começa a falar sim pra tudo e tudo se transforma na vida dele, sabe? É com o Jim Carrey, né? E sim, senhor, sim. E aí a coisa vai criando. Ele cria um grande amor, um grande emprego, sucesso, carreira e assim por diante. Então, é exatamente disso. Eu passei a falar sim pra mim. E aí as oportunidades foram surgindo e eu fui falando sim. E eu morava num prédio, uma vizinha de porta era professora de yoga. E ela vivia me convidando para uma prática de yoga. Claro. E aí eu falei sim. E aí eu fui. E aí quando eu fui, foi de hot yoga. E aí foi mágico.
Foi divino, assim, eu me encontrei comigo dentro da sala, assim, na hora que terminou, eu falei, Jesus Cristo, o que aconteceu aqui, cara? E aí Estela riu e falou, puxa, é isso mesmo, né? É assim que acontece. E eu voltei no dia seguinte e fiz outra prática e foi tão profundo quanto. E aí eu nunca mais voltei. Aí eu fui construir o Goa. Então a minha história com o yoga, antes de ser praticante, né, de asanas, eu fui praticar o Dharma mesmo, a entrega. Eu fui me dedicar ao yoga. Eu pus a mão na massa, literalmente. Fui quebrar a parede, fui rebocar a parede, pintar, passar encanamento, fiação elétrica. Então eu construí o espaço antes de ser praticante. Claro. Eu fiz 2 aulas fora e depois eu prometi para mim mesmo que eu iria praticar e aprofundar o estudo dentro do meu espaço. E assim foi. Então olha só. As coisas que existem dentro do Goa, que acontecem dentro do Goa, são coisas que foram boas e positivas para minha vida. Claro. E o meu objetivo hoje, então, é que as portas estejam abertas para que as pessoas possam praticar também. Da sua medicina, porque não deixa de ser a sua medicina quando você encontra nela uma razão para dizer um sim totalmente muito mais genuíno e muito mais verdadeiro para a vida. Sim. Você entende o quanto que ela também pode ser a medicina de outras pessoas. Exatamente, né? isso. Para mim, o yoga ele é uma medicina. Sim. Eu me consagro nessa medicina toda vez que eu me coloco nesse lugar de estar aberto a cuidar de mim mesmo. Sim, né? sim. E é muito interessante porque cada vez, e não só no Goa, mas em todos os espaços que eu vou para a prática do yoga, eu vejo como as pessoas elas estão se abrindo mais para esse lugar, né? Eu escutava muito preconceito mesmo sobre a prática, né? Como se fosse algo só para quem está aí afastado do mundo, quem é alternativo, quem quer abraçar a árvore. Riponga. É isso, Riponga. E não é sobre isso, né, cara? Mas aí que tá, né? Quando a água bate na bunda, aí a coisa se transforma. Sim. Porque olha só, depressão era doença de fresco. Ansiedade, tá inventando moda. Vamos trabalhar, pega o cabo da enxada que a ansiedade acaba. É isso. Não era? Isso, é só trabalhar que tá tudo certo. E aí começa a chegar isso, em né? mim, né? Começa a chegar na minha família, na minha casa, e eu falo, opa, tem alguma coisa aí. E aí o alerta começa a soar em todas as direções, em todos os lugares. Então eu realmente preciso prestar atenção nisso. E a indústria começa a ganhar dinheiro, né, em vender remédio. Então ela coloca cada vez mais isso no mercado. O que é alarmante é que está chegando nos jovens, em uma escala muito grande. Eu dou aula para crianças também. Amanhã, inclusive, é dia de eu ver minha turminha. Tem umas 20, 22 crianças e é sortido. Vai de 4 até 11 anos de idade. Eu deixo todo mundo junto e o pau tora. Eu deixo eles fazerem a bagunça deles ali. E isso é muito interessante de ver a dinâmica deles. Mas, cara, dentro daquele grupo ali tem muitas histórias. Vem uma menininha, fala pra mim, meu pai dá tiro. E ele já deixou eu atirar também. Vem outro e fala, antes de ser adotado, meu nome era fulano, cicrano de tal. E depois que eu fui adotado, meu nome virou cicrano, fulano. Então... as histórias estão aí. Claro. A gente pega uma geração que é pós-pandemia. Nós não sabia, né? A gente não fazia ideia do que era isso. Nossa geração não tinha ideia do que era isso. E de repente todo mundo foi obrigado a se fechar, né? Você entende? E olha só, esse ser obrigado a se fechar, todo mundo torcia muito para que as pessoas utilizassem como um caminho de um mergulho profundo para dentro de si. Com certeza. E isso aconteceu. Só que sem estrutura, sem base, sem direcionamento. Se eu chego aqui para você e falo, vamos lá, vamos respirar um pouco e concentrar, vai ser bom. Mas o objetivo é para que você tenha a ferramenta, né? Para que você lembre dessa ferramenta quando você precisa. É quando a gente encosta a cabeça no travesseiro, é quando a gente está em uma sala de reunião e você precisa apresentar alguma coisa, é quando você está sozinho. Com certeza. E aí, nesse momento, é que você tem que ter a ferramenta com você. E ela já está aí. O problema é que a gente, por medo, a gente distanciou dela, né? Por que as nossas relações, as relações interpessoais estão distantes? Porque eu tenho medo de interagir com você e você não retribuir para mim. E aí eu fico com medo de passar vergonha, de passar carão, né? E aí eu não sorrio mais. É isso. Eu não oferto o abraço, então a distância veio daí. Agora, quando a gente está num grupo, tem um aluno nosso lá do Goa, que ele viveu durante bastante tempo nas Filipinas. E aí ele fala que muitos amigos, né, começaram a migrar para o Brasil, especialmente para a Bahia, para comprar grandes territórios lá, né, grandes pedaços de terra, para poder fazer resorts, enfim, investir ali, né, a grana que tem.
E aí ele falou assim que o que chama muito atenção, né, para esse pessoal são empreendimentos que gerem grupos, né, de interação entre eles. Claro. Então, quando cria-se esse grupo, assim, tá percebendo que essas pessoas têm uma potencialidade maior, de qualidade de vida mesmo. Então, quando as pessoas chegam dentro de um estúdio de yoga, ali elas se transformam em yogis e yoginis. E fora de lá? Que fazem, né? E aí? É isso. Entende? Eu estava em casa batendo um papo com a minha esposa e a gente estava num diálogo muito parecido com esse. E aí ela falou, mas na Índia assim, na Índia assado. Eu falei, olha, você precisa prestar atenção, porque essa prática de yoga que é feita aqui não é a mesma de lá. Isso não é cultura de yoga, não é. Ir lá pro estúdio, praticar 1 hora, sair com o seu tapetinho embaixo do braço, entrar no seu carro com ar-condicionado, ir para sua casa e lá começar todo aquele processo novamente. Não é bem assim. Não é nada assim. Lá ela faz parte da rotina, ela é um estilo de vida, né? Entende? É isso. É de você se preocupar como você está se comportando, de como você está pensando, a sua ação. Nas minhas práticas eu peço gentileza. Não comigo, com você. Porque se você for gentil com você, puxa, tá tudo resolvido. É isso. Eu não preciso me preocupar com você. Edu, eu vou puxar essa questão da gentileza, né? Porque para mim é muito sobre esse lugar, assim. É gentileza e generosidade. Muitas vezes a gente não acessa esse lugar com a gente mesmo, né? E aí a gente está sendo guiado pelo que o outro quer, sobre o que o outro está pensando. E aí a gente acha que a gentileza e a generosidade a gente tem que estar entregando para o outro, né? E não nesse lugar. Eu quero pôr mais uma camada aqui, trazendo essa pauta, para algo que você falou aí, você trouxe das gerações, né? No lugar de pai, a gente vê o quanto que a sua filha ela está presente na sua história, o quanto que você fala dela, o quanto que ela está vivendo a sua vida, né? Pensando em gentileza com a gente e com o mundo, pensando em generosidade com a gente e com o mundo, e pensando na educação e na preparação de alguém para um futuro, quando a gente vê uma sociedade que está perdendo a mão em várias coisas, principalmente dos valores, né? Porque eu venho de uma história onde valores familiares sempre foram muito importantes. O meu pai tem 72 anos. Da forma como ele me olha, eu sei o que ele está querendo me dizer. Sim. E não é porque ele tem 72 e eu tenho 42 que eu não respeito, que eu não cuido e que eu não estou nesse lugar do filho. E a gente percebe o quanto que o filho, em muitas vezes, ele não está nem sendo guiado mais por isso, né? Ele está dominando efetivamente o contexto, ou ele está dominando, inclusive, as regras de como as coisas têm que acontecer. E muitas vezes a gente tem que dizer para a criança quem é a criança e quem é o adulto, né? Verdade. Colocando isso tudo na mesa, né? Como é que você prepara alguém para o mundo e como é que você cuida das pessoas que chegam para você nesse lugar de gentileza e generosidade? Sim. Isso é muito interessante, né, Cris? Antes de ter filho, eu era avesso a qualquer tipo de relacionamento. O meu exemplo dentro de casa não era bom. Na vizinhança não era bom. Então, por que eu vou me enfiar nesse negócio de relacionamento? Então, minha vida era uma bagunça. Era na mentira, era enganação, traição. Eu não me envolvia. Então, quando eu conheço a Ju tinha sido casada, divorciou, e aí, né, curti um pouco a vida dela e nós nos conhecemos. 6 meses depois, a gente falou de ter filho. E a gente começou, né, nesse projeto para a medicação e tudo mais, e de repente tô grávida. Gente do céu. As pernas tremem na hora, assim, por mais que você queira, mas na hora que confirma, você fala, e agora? Mas olha só, antes dessa decisão de ter filho, em diálogo com amigos meus, eu falava, mano, mas ter filho, né, o mundo desse jeito? E um grande irmão meu falou assim, olha, você tá esperando então que o mundo fique bom para você colocar alguém no mundo? Então precisa rever essa história aí. O que é que você quer de fato? Que espera é essa que é a gente verdade, coloca, né, cara? É verdade. Isso é muito interessante. Bom, então assim, a Clara vem ao mundo de um lugar do desejo, da vontade e de uma bênção, porque eu conheço muita gente que tem total condições aí para ter filho e por qualquer motivo que seja que a gente desconhece, não tem. Não sabemos explicar o porquê. Então, para a gente aconteceu tudo redondinho. Então, é uma criança desejada. Então, o meu desejo primário, né, era ser pai. Então, a minha dedicação é para que eu seja pai. E o que é ser pai? Eu não sei. Eu estou descobrindo todo dia. Então, eu adoro sentar no chão. Isso é um hábito meu. Então, naturalmente, eu sentando no chão, eu já comecei a ficar no mesmo nível da minha filha. E quando eu comecei a ver os especialistas falando, eles falavam sobre isso. De você tratar a criança como uma criança, só que é um ser humano. Não é mais, não é menos, é uma criança.
Claro. E aí eu comecei a perceber coisas nela, assim, nos nossos diálogos que me fizeram eu lembrar que ela era uma criança e não uma adulta. Entende? Porque muitas vezes a gente levava um papo, uma bronca, algo assim, parecia que ela não tinha 4, 5, 6 anos de idade, parecia que ela já era mais velha. Com certeza. Teve uma vez que eu falei pra ela, cuidado, porque se você cair daí você vai se machucar. E ela falou, papai, eu quero se machucar. Então, eu que aprendo, eu que tenho que me policiar para que eu lembre que ela é uma criança e que é essa página em desenvolvimento. E a minha ideia é dar todo o suporte para que ela possa descobrir. Os valores que eu levo para dentro de casa é que a gente possa se conectar com a arte, com a criatividade, sabe? Para que a gente tenha liberdade de diálogo. Claro. Uma vez eu cheguei em casa e aí eu sentei na mesa assim pra gente jantar e a Ju, né, minha esposa, ela tava com a cara assim, ela falou assim pra mim, falou, a Clara quer falar com você. Eu falei, eita, nós, né? Vamos lá, o que foi? O que aconteceu? E aí ficaram meio assim, aí a Ju desembuchou, falou, porque a Clara falou que quando ela vai pra festa de aniversário da prima, ela se sente muito mal, porque aí a prima fica dando atenção pras coleguinhas dela e não deu atenção pra Clara, e ela se sentiu excluída, etc e tal, né? E aí como a mente projeta, né? Como a mente vai projetando as coisas. E a Clara só tá com 6 anos de idade. Eu escutei aquilo atentamente, assim, e tal. Não, aí eu me sinto de escanteio, tal, me sinto mal, não gosto disso e tudo mais e tal. E eu escutei, aí na hora que elas terminaram, assim, né, de colocar o tema, e eu virei pra Clara e falei, filha, você já pensou em resolver os seus problemas e conversar com a sua prima sobre isso? E aí a Ju ficou meio assim, mas aí a Ju já captou rapidinho. E aí a gente fortaleceu isso para ela. Com certeza. Para que ela levasse o diálogo adiante, né? E passado um tempo, ela sempre pensando, né? Quando eu posso, quando eu consigo, agora é o momento, será que é o momento? Ela perguntando aquilo pra gente, até que chegou o momento. E eu e a Ju, a gente estava num cômodo de uma casa, né? A gente estava de férias. E aí a Clara estava com a prima dela no outro cômodo. E de onde elas estavam, assim, a gente conseguia escutar. E de repente a Clara fala assim, viu, prima? Eu preciso conversar com você. E aí eu e a Ju, a gente parou assim, falou, eita, é agora, é agora. E aí a gente ficou ali. E ela contou, falou, olha, quando eu tô com você, e aí é sua festa e tal, e aí você tá com as tuas amigas, você me deixa de lado e tudo mais. E a priminha dela, escutando ela assim atentamente, aí a Clara falou, aí terminou de falar, e a prima dela falou assim, viu, e você não pensou em momento algum de vir falar com a gente? Porque era só vir falar e brincar com a gente. Aí a Clara falou, era só isso? Aí a prima respondeu, é. Ela falou, então tá bom. E aí já mudou o tema, já foi virar uma outra história. E é sobre isso, né? Muitas vezes a gente tá só com a coisa na nossa cabeça e a gente esquece de estabelecer um diálogo. É o tempo todo isso, cara. Olha o que você falou assim em algum momento. Então a gente fica pensando em entregar algo, porque a outra pessoa está pensando algo em nossa direção e porque a pessoa quer que a gente entregue algo. É tão difícil isso. Porque eu mal consigo compreender direito o que passa na minha cabeça. É isso. Como eu vou ficar projetando? Eu que estou projetando. Esse é o lugar da ilusão. Claro. É uma projeção minha. Porque olha só a situação da Clara. 6 anos de idade, hein? Para falar que isso está intrínseco no ser humano. Com certeza. Tá? Com certeza. Então, ela se sentiu de escanteio, né? Fragilizada. Porque ela não teve a atitude de ir lá falar, ei, eu quero brincar com você. E de onde veio isso? Vem de um lugar da vergonha, do medo, que gera ansiedade, e etc. e tudo mais. E ela é uma criança super corajosa, mas ela precisa aprender a desenvolver o diálogo. Assim, não só ela, né? Como a sociedade de uma forma geral, né? Essa é a magia. Essa tá o ponto principal da essência, né? A gente precisa, né? O ser humano, ele tem que ter relação, né? A gente tem que ter troca. Precisa. A gente tem que aprender, a gente tem que trocar, a gente tem que falar. E cada vez menos a gente faz isso, né? Cada vez menos a gente está falando, cada vez menos a gente está colocando aquilo que faz bem pra gente e aquilo que não necessariamente faz tão bem, né, Edu? E muitas vezes a gente se fecha e se resume com essas vozes internas que ficam criando, hipoteticamente, situações que não necessariamente são as situações reais. Claro. E isso vira uma verdade interna, e essa verdade interna, se a gente não está tão legal, cresce e aquilo que a gente foca naturalmente vai expandir. Claro. E eu tenho falado muito, assim, a ansiedade é algo positivo, a ansiedade não é ruim. Não. Essa adrenalina, essa vontade de querer resolver, essa vontade de acordar querendo construir uma vida melhor, ela é positiva. O ponto é que às vezes a gente está dando voz para aquilo que não precisa dar voz.
E aí aquela voz, ela cresce e aquilo que efetivamente a gente deveria dar atenção, cuidado e amor, a gente não faz. É verdade. E aí a gente perde a mão e aí a gente vive o que a gente está vivendo hoje. É verdade. Jovens que estão cada vez mais tentando se encontrar numa busca que ninguém consegue achar a resposta. A sociedade onde cada um está muito mais olhando o seu interesse e não está preocupado com o vizinho do lado, né? Muitas vezes a gente quer só demonstrar que a gente tem responsabilidade, que a gente é sério, que a gente é duro. Eu falo isso porque eu venho desse lugar. Tá. Eu tenho tentado constantemente, no meu processo, entender que a vida pode ser mais gostosa, que a vida pode ser mais leve, Sim. que a vida nos convida a exercitar a beleza e a prática de sorrir, que a gente vai esquecendo. Por quê? Porque a gente vai somatizando e dando voz tanto para aquilo que não faz sentido, que isso cresce e vira um monstro. Só que tem hora que a gente não tem mais força para lidar com esse monstro. E aí, Edu, pena que a gente já está chegando no final da nossa conversa, mas eu quero te fazer um convite para que você possa compartilhar o que você faz com você, além de, é claro, né, a prática do yoga, para você cuidar desse lugar, dessas vozes maiores que às vezes a gente precisa silenciar. Sim. Mas quais são as práticas que você pode compartilhar que te ajudam a organizar e a lidar com o Edu e com as suas questões, Que né? legal. O que você tem de prática? Isso é muito bacana, viu, Cris? O que eu tenho feito por mim, assim, é dar vazão para toda essa energia, né? Então, o movimento do corpo físico, ele para mim, ele é necessário. Perfeito. Então, eu tenho algumas necessidades de movimento, de alimentação, nutrição e de carinho, de afeto. Não só dos outros, eu falei agora há pouco sobre o abraço, e eu sou um abraçador profissional. Vacilou, eu tô abraçando. Mas o carinho por mim também, pelo meu corpo, sabe? Pelo meu sentimento, pelas minhas emoções. Então, assim, se vem vontade de chorar, eu choro. Isso que massa. E se vem a vontade de sorrir, eu também dou sorriso. E sempre que eu posso, eu estou fazendo alguma coisa com o meu corpo. Então, em casa, à noite, eu gosto de fazer algumas coisas que sejam simples. Não preciso de grandes, né, peripécias, não, de colocar o pé atrás da cabeça, porque não é isso. Claro. Eu preciso aliviar de tudo que eu movimentei ao longo do dia. Mas olha só, desse lugar do afeto, né, do carinho próprio. Então, se abraçar é uma coisa muito boa. Se automassagear é uma coisa muito boa. Vamos fazer um cafuné, um carinho? Vamos, pode ser? Vamos, então ajeita a coluna. Vamos lá, ajeita a coluna. Adoro. Vamos lá, quem tá aí na sala também, hein, gente? Vai, dá uma ajeitada. Quem tem cabelo, ajeita o cabelo. Veja o que mais é interessante para você ser organizado. Deixa eu puxar minha correntinha aqui um pouco mais, que eu gosto quando ela fica assim mais folgadinha. Tá tudo bem assim? Tudo certo. Então faz o seguinte, minha mão tá geladinha, aqui tem ar-condicionado, você vai fazer assim, ó, vai esquentar as mãos. Esfrega. A minha atrás também tá geladinha, eu vou esfregar um pouquinho atrás assim também, porque eu gosto de calor. Eu sou muito friorento, eu gosto muito de calor. Então esfrega. Você já pode fechar os olhinhos? Então bota o sorriso, deixa os olhinhos fechados, tá respirando pelas narinas, né? Tá vivo, tá respirando, né? Então vai lá. Para de esfregar, põe as mãos sobre os teus olhos, inspira profundo, solta o ar devagarzinho. Consegue respirar assim algumas vezes? A inspiração é profunda e você solta o ar devagar. Consegue manter assim, tá bom? Então a respiração que eu guiei é exatamente essa. O que eu quero que você faça? Deixa os olhinhos fechados e a pontinha dos dedos você vai começar a pressionar o crânio. Com todos os dedos, os 5 dedos, tá bom? Do mindinho até o polegar. E aí você pode ir movimentando isso. Você pode apertar no seu rosto, você pode apertar na nuca, no pescoço, no queixo, na mandíbula. Isso, e vai passeando pelo teu crânio. Não esqueça da respiração. Nem de apertar o teu rosto, as laterais, o topo da cabeça, lá atrás. Agora vamos coordenar algo legal? Posiciona da seguinte forma. Os dedos, né, os 4 dedos, eles vão ficar mais no topo da tua cabeça. Agora os polegares, você vai lá atrás na nuca. E aí você vai encontrar o osso, né, o osso do crânio. Você vai encontrar a base dele e você vai começar a passar o polegar lá atrás na nuca. Eu vou até virar aqui de lado, assim, meio de costa para a câmera, para que você possa pegar aqui onde é o movimento. Vai até atrás das orelhas, sabe? Pega toda essa curvatura e vai trabalhando nela devagarzinho. Um estímulo nessa região, ele é muito bom e positivo. É que ajuda a gente a relaxar, né? Quando alivia a carga, a gente relaxa, sabe?
Então o corpo percebe que você está manifestando carinho e amor, percebe que você se sente bem e seguro, e as sensações boas começam a se espalhar pelo corpo, sabe? Então é sobre isso, né? É sobre a gente ter uma prática que seja leve e sutil, que dê para você praticar em horários e momentos que sejam necessários. Tipo, vou entrar numa reunião daqui a 5, 10 minutos, puxa vida, esse carinho é gostoso. Tudo bem, cansou de fazer aí? Então tá bom, vamos fazer diferente, assim. Na base da orelha, bem no pezinho da orelha, você vai deixar os polegares e os dedos das mãos continuam apertando o seu crânio em cima. Aqui na base da orelha você vai ficar fazendo movimentos circulares. Isso é gostoso. Além de estimular a tua audição, vai soltar a atenção também que você sustenta aí na mandíbula. Aproveita e movimenta um pouquinho o queixo junto, assim. Gostoso receber um carinho, né? Bota um sorriso no rosto, deixa a respiração livre. E aí tudo que é bom dura pouco, né? Então a gente vai parando devagarzinho, vai parando, continua com os olhinhos fechados. Traz as mãozinhas de volta aqui na frente dos teus olhos. Olha que escuridão, né? Uma escuridão perfeita. Então aproveita essa escuridão, alinha a coluna e inspira profundo. É como se você mergulhasse para dentro de si, sabe? Não tem mais esse estímulo lá de fora. Não, é você, é um ser humano. É coração, é respiração, é consciência. Tudo bem? Então, devagarzinho, você vai tirando a mão do seu rosto, deixa os olhinhos fechados ainda. Relaxa os braços, relaxa as mãos. Isso. Bota o sorriso no rosto aí. Abre os olhos devagarzinho. Eita, gostoso, coisa né? Boa. É bom receber um cafuné, né? Sim, é gostoso. Sim. E esse lugar da automassagem, né? Esse autocuidado. Que legal. E eu falo aqui porque aqui é o topo da antena, sabe? Tá. É aqui que a gente capta, né? Os estímulos maiores estão justamente aqui, não é isso? É isso. Então a gente precisa dar um break com isso, né? E como que eu dou um break? Desligando as coisas? Não. Praticando com você. Porque às vezes a TV em casa tá ligada, a Gil tá assistindo TV e eu tô na minha onda. Às vezes é o contrário, às vezes eu que estou olhando e ela está paradinha na dela. Então é poder proporcionar esse momento para você em qualquer lugar, sabe? É sobre isso. Uau! Edu, obrigado. Estou aqui, eu fui longe aqui nessa prática, super rápido, mas voltando aqui, quero te agradecer por esse espaço, por dividir. Sem dúvida, você sustenta um campo essencial nessa cidade de São Paulo. O campo de prover o acolhimento para as pessoas que buscam somente esse lugar. Sim. De serem acolhidas, de serem ouvidas, porque por vezes é só sobre isso, né? Mas também de ter essa segurança de poder ser quem a gente é, né? Porque naturalmente quando você está acessando o autocuidado, você precisa se conectar com a sua essência, né? Verdade. Eu falo que quando eu estou lá na minha rota, eu me conecto com o fogo, eu sou guardião do fogo. E aquela chama de fogo atrás de mim me faz efetivamente eu me entregar, né? Quando eu estou na minha prática, eu esqueço que existem pessoas perto de mim. Sim. E muitas vezes o que a gente tem que fazer na nossa vida é aprender muito com essas práticas, né? É trazer a respiração como a potência, como a principal ferramenta. A hora que o bicho pega, respira, volta para dentro de você. Sim. A hora que você não está dando conta, respira, volta para dentro de você, cria essa conexão. Claro. E fundamentalmente perceber até onde a gente pode, até onde a gente não pode. É verdade. Esse cuidado e esse respeito, essa gentileza com a gente mesmo. Isso né? É lindo, não é? E assim, a respiração não só na hora que você estiver em apuros, em perigo, né? Quando estiver feliz também, quando estiver amando, quando estiver com prazer, quando estiver lavando a louça, tomando um banho, a gente respira o tempo todo, pô. É isso. Então sempre que lembrar, foca na respiração um pouquinho. É isso. Tá certo? É isso, Edu. Te amo, querido. Muito obrigado. Lindão. Bom, a gente encerra esse encontro de hoje honrando e respeitando essa beleza de poder estar conectado com o Edu, de poder ter tido a grata oportunidade na jornada da vida de ter criado essa conexão. Tenho certeza que quando a gente se conecta, a gente está se reconectando. É verdade. Que com certeza a gente já esteve em outros lugares. Sim. E que essa fala tão poderosa que você traz possa ajudar muitas pessoas, inclusive você que está nos ouvindo. Esse é o Ancião da Cidade, esse espaço de cuidado e de diálogo sobre ansiedade, e que você possa olhar dentro deste ambiente onde você está, dentro dos ambientes onde você vive, o quanto que você está dando voz e equilibrando aquilo que efetivamente faz sentido para você.
Muito obrigado. Eu sou o Cris e assim eu falei. Arro. Gratidão, É isso, Cris. obrigado. Você está no Ancião da Cidade, um espaço de perspectivas e diálogos sobre a ansiedade.